Malaquias 3, de 8 a 10 é o texto da nossa mensagem. Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando e ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Ainda o 11. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Agora sim, o 12 para terminar. Então todas as nações o chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Feche seus olhos. Deus, nós oramos ao Senhor e clamamos pela Tua graça, a Tua misericórdia, e que o Senhor nos abençoe nesse momento de reflexão da Tua palavra. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Deixa eu te falar rapidamente um pouquinho do contexto que estava acontecendo com o profeta Malaquias nesse texto que nós lemos. Irmãos, o profeta Malaquias, ele é um profeta pós-exílico. O que significa pós-exílico? Ele vem amando de Deus profetizar ao povo depois que havia acontecido o exílio. O exílio foi aquele momento que o povo foi levado cativo, escravo para a Babilônia. Então só depois desse momento que surge o profeta Malaquias, amando de Deus, profetizando ao povo, levantado por Deus. E Malaquias, irmãos, é um profeta que vai profetizar a restauração. Ele vai convidar o povo à restauração. Por que, irmãos, convidar a restauração? Porque muitas coisas ruins estavam acontecendo naquele momento. Casamentos estavam sendo desfeitos, número muito grande de divórcio naquela época do tempo de Malaquias, separação, casamento sendo desfeito. As pessoas não estavam honrando a Deus, irmãos. Olha, quando as pessoas levavam seus animais para oferecer a Deus, elas levavam os piores que elas tinham. Se tinha lá um animal cego, era esse animal cego que as pessoas levavam para oferecer a Deus. Se um animal tinha ido ao campo e um animal selvagem tinha despedaçado ele, as pessoas pegavam esse animal despedaçado e levavam com uma adoração ao Senhor, e levavam para o templo do Senhor. Então Malaquias vem amando de Deus com uma palavra, convidando o povo à restauração, para que o povo se sentisse exortado, convidado a esse período de restauração. Olha, irmãos, existe no nosso tempo de hoje uma força e uma corrente contrária ao dízimo. Não nos espantaria, irmãos, se essa corrente contrária estivesse só do lado de fora da igreja, mas muitas vezes a gente vê essa corrente contrária ao dízimo dentro da igreja. Dentro da igreja. Membros de igreja, pessoas, não tenho intuito de magoar ninguém, mas pessoas desinformadas, equivocadas, e algumas delas, irmãos, mal intencionadas, falando contra o dízimo. Por isso, minha preocupação nessa manhã, irmãos, é estabelecer alguns princípios bem simples. Você vai ver que são bem simples mesmo, mas para que essa doutrina do dízimo fique entendida na minha e na sua vida, e você pode ir completando nos seus bolsos conforme nós formos falando. Primeiro princípio, irmão, sobre o dízimo, olha, dízimo é algo que envolve fé e que é vivido em uma batalha espiritual. Vamos falar juntos? Dízimo é algo que envolve fé e que é vivido em uma batalha espiritual. Presta atenção numa coisa. Você acha que se existe algum princípio que a Bíblia nos convida a fazer, você acha que o diabo não vai lutar para que você não faça? A Bíblia manda você perdoar? É fácil perdoar?
A Bíblia manda você amar a todas as pessoas? É fácil amar a todas as pessoas? A Bíblia manda você ter compaixão? É fácil? Ou seja, é fácil, irmãos, fazer tudo aquilo que a Bíblia diz? Você enfrenta batalha espiritual naquilo que você tenta fazer de acordo com a vontade de Deus? Você enfrenta. Por quê? Porque o diabo ele não quer que você viva nenhum princípio bíblico. Se você se desentende com um familiar e o Espírito Santo tenta trabalhar no seu coração para que você perdoe, o diabo não quer que você perdoe. Da mesma forma, irmãos, o diabo não quer que você viva uma vida de fidelidade ao Senhor em relação aos dízimos. Por quê? Porque é um princípio bíblico, irmãos. É uma ordem de Deus. É algo da parte de Deus para nós. E tudo que vem de Deus para nós é correto. E logo o diabo não quer que você viva aquilo que vem de Deus. Por isso, irmãos, o primeiro princípio sobre o dízimo é um ato de fé. É um ato de fé. Olha aqui, entregar o dízimo todos os meses, irmãos, é vencer uma batalha com o diabo todos os meses. A cada mês que você consegue exercer a sua fidelidade ao Senhor, entregando o seu dízimo, você está vencendo uma batalha espiritual, no mundo espiritual. E nós somos convidados a vencer todo mês essa batalha. Continuando, nós vamos falar sobre vários tópicos. Fique tranquilo que não vai demorar, não se assuste com a quantidade de tópicos. Dízimo, irmão, corresponde à 10ª parte de tudo aquilo que Deus nos concede. Vamos falar juntos? Dízimo corresponde à 10ª parte de tudo aquilo que Deus nos concede. Um dia desse uma pessoa virou para mim e falou, olha, dízimo não tem que ser 10% não. Pode ser quanto você quiser. Olha, se você quiser pegar um valor lá e dar, você pode dar. Se aquilo corresponde a 1%, 2%, não importa. Dízimo não tem que ser 10%. Aí eu ouvi a pessoa e eu perguntei para ela, você sabe o que significa a palavra dízimo? Ela, não. Eu falei, dízimo significa a 10ª parte. A palavra dízimo, na sua etimologia, significa a 10ª parte. Se o nome é dízimo, é a 10ª parte. Por isso o nome é dízimo. Se não fosse 10%, a palavra não seria dízimo. Dízimo, irmãos, na sua etimologia, no hebraico, vem da palavra maaser, que significa a 10ª parte. Então, irmãos, discursar a respeito do dízimo, querendo se valer de um discurso de que dízimo não é 10%, me perdoe a expressão, é discurso de quem é mal informado. É discurso de quem não tem o conhecimento do significado da palavra. Se é dízimo, irmão, se aparece na Bíblia como dízimo, a Bíblia não precisa explicar que é 10%, porque dízimo significa a 10ª parte. Você entendeu isso? Se está na Bíblia que Abraão deu o dízimo, a Bíblia não precisa escrever, Abraão deu o dízimo, ou seja, 10% daquilo que ele tinha, porque a palavra dízimo já corresponde à 10ª parte. Se você ganha 1.000, irmão, seu dízimo é 100. Se você ganha 100, seu dízimo é 10. Se você ganha 10.000, seu dízimo é 1.000. Dízimo, irmãos, é 10%. É a 10ª parte daquilo que nós recebemos. Outro princípio, os irmãos vão perceber que são todos princípios simples. Terceiro princípio, nós não damos o dízimo, nós entregamos o dízimo. Vamos falar juntos? Não damos o dízimo, entregamos o dízimo. A pessoa que é cristã, ela precisa viver debaixo de um princípio. Veja se esse princípio é verdade na sua vida. Veja se esse princípio é verdade na sua vida. Tudo o que eu tenho e o que eu sou pertence a Deus. Isso é uma verdade na sua vida? Se isso é uma verdade na sua vida, você fica impossibilitado de dar dízimo. Você entrega dízimo. Por quê? Você não dá? Porque não é seu.
porque não é seu. Entendeu o princípio? Ele é verdade realmente na sua vida? Tudo que eu tenho, tudo que eu sou vem de Deus. Então eu dou o dízimo, irmãos? Eu entrego o dízimo. Se eu chego para o Éder e dou 10 celulares para o Éder e falo, olha, eu estou te dando esses 10 celulares, você vai ficar com 9, você só vai me devolver 1. Ele está me dando algum celular, irmãos? Não. Ele está me entregando. Ele está me devolvendo. Então você não dá dízimo. Você entrega o dízimo. É simples, mas é importante. Quarto princípio. Entregá-lo, ou seja, entregar o dízimo, não me torna administrador dele. Vamos também falar juntos. Entregá-lo não me torna administrador dele. Tem gente que consegue separar o dízimo. Aí ela separa o dízimo e fala assim, olha, essa parte aqui eu vou dar para uma família que eu conheço que está carente. Ela pega aquele valor do dízimo e separa uma fração daquilo e dá para uma família que está carente. Olha, essa daqui eu vou enviar como oferta para um missionário que está lá na África do Sul. Isso daqui eu vou comprar uma fralda para uma mãe que está precisando. E o que sobrar aqui eu vou dar para a igreja. Ou então as pessoas fazem assim, olha, ela entrega o dízimo na igreja, mas ela quer ficar tomando conta e dizendo o que a igreja deve fazer com ele. Que absurdo! A igreja gastou o dinheiro que eu dei do meu dízimo para colocar coisa no ministério infantil. Isso é um absurdo, usar do dinheiro que eu dei do meu dízimo para fazer isso. Você não é administrador dele, meu irmão. Você entrega, e no momento que você entrega, você não é mais administrador. Eu vou separar o dízimo aqui, mas eu não estou muito satisfeito com aquele pastor da minha igreja, não. Então eu vou dar esse dízimo em outra igreja. Você sabe que tem irmão que já fez isso, né? Estou falando daqui não, estou falando de uma forma geral. Você sabe que tem irmão que faz isso, né? Ele fala, eu não vou dar o dízimo não, porque eu não estou satisfeito com o pastor. Eu não vou dar nessa igreja não, vou dar em outra. Irmão, quando às vezes ele fala, não vou dar o dízimo, eu não estou satisfeito com esse pastor. Presta atenção. Você separa o seu dízimo. Você traz, você entrega. Você colocou no gasofilácio, terminou a sua responsabilidade. A partir daqui, a responsabilidade não acaba, mas ela não é mais sua. A partir daqui, a responsabilidade é aqueles que foram escolhidos por vontade de Deus para conduzir o que entra para a igreja. E eles também serão cobrados por isso, não pense que não. Mas se um pastor, se uma liderança, se uma equipe de finanças administra mal os recursos que são oferecidos na casa de Deus, eles também vão prestar conta disso, mas a responsabilidade não é mais sua, a responsabilidade é deles. Então, meu querido irmão, você entrega, mas você não é administrador dele. Amém, irmãos, até aqui? Quinto princípio para a nossa vida sobre dízimo. Igual ou pior do que não entregar o dízimo é pensar que eu não preciso fazê-lo. Vamos falar juntos? Igual ou pior do que não entregar o dízimo é pensar que não precisa fazê-lo. Deixa eu contar uma coisa aqui. Você sabe que eu sou nascido e criado num lar evangélico, minha mãe está até aqui presente hoje. E meus pais sempre me deram exemplo em relação ao dízimo. Mas teve um momento na minha vida cristã que eu não fui dizimista. Estava dentro de uma igreja, estava congregando numa igreja, e eu não vencia essa batalha. E chegava no final do mês, eu não conseguia dar meu dízimo. Então isso aconteceu um tempo na minha vida. E mesmo tendo o exemplo, por um tempo, eu não segui esse exemplo. Agora, preste atenção numa coisa que eu vou te dizer. Eu nunca fiz isso achando que eu estava certo. Eu sempre fiz sabendo que eu estava errado. Eu sempre fiz me incomodando porque não estava fazendo. Mas era uma batalha na minha vida que eu não estava conseguindo vencer naquela época. Só que eu tinha
total consciência de que a minha atitude não condizia com uma atitude fiel de um cristão. Eu, como cristão, estava errado em fazer aquilo. A gente tem visto hoje, irmãos, muitos crentes não fazendo e achando que eles que estão certos e está todo mundo errado. A gente tem visto hoje muitos crentes não fazendo, e desculpe a expressão, irmãos, buscando muletas, buscando apoios onde se possam segurar para justificar a sua atitude de não fazer. Olha, você não vai ser excluído dessa igreja se você não der dízimo. Você não vai ser apedrejado se você não der dízimo, mas preste atenção uma coisa, meu irmão, não pense que a sua atitude está certa. Chore pela sua atitude errada. Fale com Deus pela sua atitude errada. Se quebrante diante de Deus. Peça perdão a Deus. Se arrependa. E deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar no seu coração para que você consiga mudar e vencer isso na sua vida. Mas não pense que você está certo. Não fique arrumando desculpas, pretextos para justificar a sua atitude de não fazer. Porque tão ruim, irmãos, quando não entregar, é pensar que não precisa entregar. Presta atenção, me responde uma coisa. Quantos aqui são batizados? Levanta a mão. Pode abaixar. Você conseguiu ser batizado sem fazer profissão de fé? Não. Você fez profissão de fé. Não importa se a sua classe de preparação para batismo durou pouco tempo ou muito tempo. Você fez uma preparação para batismo. O que você foi ensinado na classe de batismo sobre dízimo? A dar, a ser fiel ou a não ser fiel? Quando chegou na profissão de fé, de frente de uma igreja, para declarar publicamente sua profissão de fé, o que você falou a respeito de dízimo quando foi te perguntado? Que você seria participante da vida da igreja, sendo dizimista, ou que você não seria participante? Você seria participante. Eu quero trazer à sua memória isso. Eu repito, eu não faço isso por motivos pessoais, eu faço isso como pastor. Eu quero trazer à sua memória isso, porque tem muito crente que passa por isso e esquece, irmãos, tem amnésia. Não cumprem a sua palavra. Se você é um crente batizado, um dia você disse para a igreja, eu estou disposto a ser dizimista. E você só foi aprovado a batismo porque disse isso. Se você dissesse que não seria, a igreja iria te aprovar? Se eu trouxer um candidato a batismo hoje, colocar aqui na frente, e ele falar, eu não concordo em ser dizimista, a igreja vai aprovar esse candidato, irmãos? Quando eu falar, quem é a favor que esse irmão seja batizado, você vai levantar sua mão? Não. Teve alguém que te preparou para você ingressar na fé cristã. Teve alguém que gastou tempo preparando você para você ser batizado. Você fez uma profissão de fé publicamente diante de uma igreja. Você foi às águas. Você fez uma aliança com Deus. E nessa aliança você dizia perante uma igreja que você seria dizimista. Se você não é, você está em erro. Se você não é, tem algo errado na sua vida que precisa ser corrigido, que precisa ser consertado. Sexto princípio, dízimo é diferente de oferta. Vamos falar juntos? Dízimo é diferente de oferta. Por quê, irmãos? Porque dízimo é mandamento, dízimo é ordenança, oferta é voluntariedade. Aí tem um outro grupo, irmãos, dentro das igrejas que pega lá o texto de 2 Coríntios 9, 7, e lê lá, olha, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá para alegria. Enche a boca para falar assim, está vendo? É assim que é o dízimo depois da lei, é assim que é o dízimo no Novo Testamento. Cada um tem que dar conforme determinou no seu coração, com voluntariedade. Sabe o que é isso, irmãos? Texto fora de pretexto, texto fora de contexto para virar pretexto, porque o texto não fala sobre dízimo. Se você for pegar a carta do apóstolo Paulo em 2 Coríntios, começar a lê-la a partir do capítulo 8, você vai ver que Paulo está falando de oferta. Ofertas. Ele está escrevendo no capítulo 8, ele fala sobre as igrejas da Macedônia, ele dá um testemunho de como essas igrejas foram generosas na oferta, e ele está convidando os crentes a ofertar. Ele não está falando de dízimo, ele está falando de oferta. Voluntariedade é oferta, dízimo é mandamento, dízimo é ordenança, dízimo é dívida. Então, dízimo é dízimo, oferta é oferta. Sétimo princípio sobre esse tema.
O dízimo existiu antes, durante e após a lei. Vamos falar juntos? Dízimo existiu antes, durante e após a lei. Por que eu estou dizendo isso? Porque é um outro discurso. Nós não temos que dar dízimo, porque o dízimo foi algo que fez parte da lei. Aí você pega a Bíblia e você vai ver a vida de Abraão. Abraão está antes, está durante ou está depois da lei, irmãos? Está antes. E Abraão deu dízimo. Aí você vai ver a vida de Jacó. Jacó está antes, durante ou após a lei? Está antes. E Jacó deu dízimo. Então o dízimo existia antes da lei. O dízimo passou a existir na lei. Antes da lei, por exemplo, Gênesis 14, 18 a 20, vai aparecer aí. Então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Aí depois o dízimo estava na lei. E Levítico 27:30 vai dizer de forma bem clara: todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, seja das árvores, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Ah, acabou aqui? Não, não acabou. O dízimo também estava depois da lei. Eu te convido a olhar Mateus 23:23. Jesus falando: ai de vocês, mestre da lei, fariseus hipócritas. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Quero que você preste atenção numa coisa nesse texto. Jesus está criticando o fariseu por quê? Porque ele dava dízimo e não praticava a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Então ele está repreendendo o fariseu. Porque também dar o dízimo como religiosidade, não viver uma vida cristã, não é isso que agrada a Deus. Mas o que Jesus diz no final? Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Jesus está falando que o dízimo não deve ser dado, irmãos? E que a gente só tem que viver de justiça, misericórdia e fidelidade? É isso que o texto diz, irmãos? O texto diz que a gente deve viver de justiça, de misericórdia, de fidelidade e ser dizimista. Fazer uma coisa sem omitir a outra. Oitavo princípio, olha, Deus não precisa do seu dinheiro, mas Ele deseja ser o centro do seu coração. Deus, vamos falar juntos? Deus não precisa do seu dinheiro, mas Ele deseja ser o centro do seu coração. Alex, me ajuda aqui, por favor. O Diniz está com o bebê ali. Me ajuda aqui. Irmãos, presta atenção. A questão do dízimo nunca foi, não é e nunca será o dinheiro. Presta atenção nisso. A questão do dízimo não é, nunca foi e nunca será o dinheiro. A questão do dízimo é a quem você presta culto. Porque Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 24, ele diz: olha, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E nesse mesmo capítulo Jesus diz: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Deus não quer o seu dinheiro, Deus quer a sua fidelidade. Deus não quer o seu dinheiro, Deus quer o seu coração. Preste atenção numa coisa, meu irmão: a igreja não é dependente do seu dinheiro, a igreja é dependente de Deus. Preste atenção numa coisa: se Deus quiser, Ele é capaz de fazer até um ateu doar dinheiro para a igreja, porque a igreja depende de Deus, a igreja não depende do seu dinheiro. Eu vivi uma experiência na igreja anterior que eu passei, numa época de muitos gastos, de um templo muito grande que a igreja estava fazendo. E a igreja não tinha mais dinheiro, e os crentes estavam contribuindo, mas a igreja naquele momento não tinha mais dinheiro. Deus usou uma pessoa da comunidade, que não era cristã,
que não professava uma fé cristã, Deus usou aquela pessoa, para aquela pessoa se compadecer do movimento que a igreja estava fazendo na comunidade, procurar a igreja e doar uma quantia absurda de dinheiro, porque ele era um empresário. Uma quantia que dava para a igreja se desafogar de tudo que ele estava passando. Deus moveu uma pessoa que não professava a fé em Cristo, para que ele fosse lá e abençoasse a igreja, porque a igreja não depende do seu dinheiro, a igreja depende de Deus. A igreja é dependente do Senhor. Então, irmão, não é o seu dinheiro, é o seu coração. Não é o seu dinheiro, é a quem você serve. É o que é prioridade para você, é o seu entendimento de fidelidade. Terminando, existem promessas para quem é um dizimista fiel ao Senhor. Olha, Deus não precisaria, mas Ele deixou a ordenança e deixou também as promessas. Primeira promessa, Deus promete bênçãos. Vamos ler Malaquias 3:10. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos exércitos, e veja se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. Vamos ler de novo. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. O Senhor promete bênçãos na vida de quem é dizimista. Segunda promessa, o Senhor promete repreender o devorador. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos exércitos. Vamos falar juntos? Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos exércitos. Mas tem mais, Deus promete felicidade plena. Vamos ler juntos? Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos exércitos. O Senhor promete bênçãos, o Senhor promete repreender o devorador, o Senhor promete felicidade plena. Bem-aventurado, todos chamarão felizes. É lógico que a nossa relação não é por barganha, é lógico que a nossa relação não é por interesse, mas isso é um princípio da palavra de Deus que precisa ser dito. Existe bênçãos para a vida de quem é um dizimista fiel. Meu intuito essa manhã, irmãos, não é afrontar ninguém. Meu intuito nessa manhã não é mexer com ninguém. Meu intuito nessa manhã é fazer aquilo que todas as vezes que eu subo nesse altar eu faço: pregar a palavra de Deus. O meu compromisso é com a palavra de Deus. Eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. Eu sou pastor para ensinar a um rebanho, ensinar a uma igreja princípios da palavra de Deus. Se você vive uma área errada na sua vida conjugal, você é convidado por Deus a se corrigir. Se você vive alguma área errada no seu caráter, você é convidado por Deus a se corrigir. Se você faz alguma coisa errada na sua vida, você é convidado por Deus a corrigir. E se você não é um dizimista, você é convidado por Deus a corrigir isso na sua vida. Porque nós precisamos viver, nós precisamos ler, entender e viver toda a palavra. Vamos falar juntos? Nós precisamos ler, entender e viver toda a palavra. Olha, que seja o Espírito Santo de Deus a trabalhar no seu coração e a te convencer daquilo que seja necessário, e que você dê espaço para que o Espírito Santo de Deus complete essa palavra no seu coração.